Narrativa. Eu ainda me lembro do exato momento em que aquelas palavras saíram dos lábios dela. Não hoje à noite, nem nenhuma noite. A finalidade na voz dela fez meu corpo ficar gelado. Estávamos casados há 6 anos, e embora as coisas não estivessem perfeitas ultimamente, eu nunca esperei uma declaração tão definitiva sobre nossa vida íntima. Aquela noite tinha começado como qualquer outra. Eu cheguei em casa do trabalho, jantamos enquanto discutíamos assuntos corriqueiros, e depois fomos para a sala onde ela rolava o feed no celular enquanto eu assistia a TV. Quando eu me inclinei para beijar o pescoço dela, algo que antigamente a fazia sorrir, ela se afastou bruscamente. Não, ela disse, sem nem tirar os olhos da tela. Não estou no clima. Você não está no clima há semanas, eu respondi, tentando manter a frustração fora da minha voz. Está tudo bem? Foi quando ela largou o celular, olhou direto nos meus olhos e soltou aquelas palavras esmagadoras. Não hoje à noite, nem nenhuma noite. Eu terminei com essa parte do nosso relacionamento. Minha mente correu por possíveis respostas, mas eu fiquei ali sentado, sem palavras. Como é que se responde ao fim repentino da intimidade física em um casamento? Sem explicação, sem espaço para discussão, apenas uma decisão unilateral que afetava nós dois. O que exatamente você quer dizer? Eu finalmente consegui perguntar, esperando ter entendido errado. E exatamente o que eu disse. Eu venho pensando nisso há um tempo. Ela continuou, com a voz perturbadoramente calma. Eu estou confortável com nossa vida juntos, a casa, nosso círculo social, a estabilidade, mas eu não estou mais interessado em intimidade física. Você pode aceitar isso ou não, a escolha é sua. Enquanto ela falava, memórias passaram pela minha mente. Os dias apaixonados do começo do nosso relacionamento, o resfriamento gradual no último ano, a frequência crescente de desculpas, a maneira como ela se encolhia ao meu toque ultimamente. Todos os sinais estavam lá, mas eu os ignorei, inventando desculpas e esperando que as coisas melhorassem naturalmente. Tem outra pessoa? Eu perguntei, me arrependendo imediatamente da pergunta clichê. Ela até riu disso. Não, não tem. Eu não estou interessado em ninguém desse jeito mais. Isso não é sobre você especificamente, eu simplesmente passei dessa fase da minha vida. Isso quase doeu mais. Se tivesse outra pessoa, eu poderia rotulá-la como a vilã da nossa história. Mas isso? Como é que se luta contra alguém que simplesmente não quer mais você? Os dias seguintes foram um limbo estranho. Continuamos morando juntos, comendo juntos, até assistindo TV juntos, tudo enquanto essa parede invisível tinha sido erguida entre nós. Ela agia como se a declaração dela fosse tão comum quanto anunciar uma mudança nas preferências de compras do mercado, não a remodelação fundamental do nosso casamento. Eu tentei sugerir terapia de casal. A gente não precisa de terapia. Ela respondeu com desdém. Não tem nada de errado comigo, e eu não vou ser pressionada a ter intimidade física que eu não quero. Claro, ela estava certa sobre não ser pressionada. Mas a completa falta de vontade de sequer abordar a mudança repentina me fazia sentir como se eu estivesse morando com uma estranha usando o rosto da minha esposa. À noite, deitado do meu lado da nossa agora puramente funcional cama, eu ficava olhando para o teto me perguntando como eu tinha perdido a erosão gradual da nossa conexão. Será que eu estava tão absorto no trabalho que não percebia ela se afastando? Ou ela tinha escondido os sentimentos até chegar a um ponto de ruptura? Uma coisa ficava cada vez mais clara. Eu estava agora em um casamento onde eu não era nem desejado nem necessário de nenhuma forma significativa. Eu era simplesmente conveniente, um contribuinte para as contas, um parceiro social para eventos voltados a casais, um colega de casa que ajudava a manter nossa imagem externa de sucesso conjugal. 2 semanas depois da declaração dela, me vi sentado no carro do lado de fora da nossa casa, sem conseguir reunir energia para entrar. O que estava me esperando lá? Mais uma noite de coexistência educada com alguém que tinha mudado unilateralmente os termos do nosso relacionamento, foi quando eu percebi que tinha uma escolha a fazer. Eu podia continuar vivendo nesse deserto emocional, esperando por uma chuva que nunca viria, ou eu podia redirecionar meu tempo, minha atenção e meus recursos para algo ou alguém que oferecesse a possibilidade de crescimento. Quando finalmente entrei pela porta da frente, um plano já estava se formando na minha mente. Não um plano de vingança ou confronto dramático, mas algo mais poderoso, uma redireção completa da energia da minha vida. Se ela tinha seguido em frente comigo sem sair fisicamente, talvez eu pudesse fazer o mesmo. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação renovada para entender o que tinha acontecido com nosso relacionamento. Talvez ainda houvesse algo para salvar. 6 anos de história compartilhada não podiam simplesmente evaporar da noite para o dia. A gente pode conversar? Eu perguntei enquanto ela preparava o café da manhã, espalhando abacate na torrada dela meticulosamente como em qualquer outro dia. A gente está conversando agora, ela respondeu sem olhar para cima. Eu quero dizer conversar de verdade. Sobre nós. Sobre o que você disse. Eu tentei manter a voz firme. Acho que a gente deve ao nosso relacionamento pelo menos uma conversa honesta. Ela suspirou, colocando a faca na mesa com lentidão deliberada. Não tem mais nada para discutir. Eu deixei meus sentimentos claros. Mas você não explicou o porquê. Foi alguma coisa que eu fiz? Alguma coisa que eu não fiz? As pessoas não acordam um dia e decidem mudar fundamentalmente o casamento delas sem motivo. Eu não acordei e decidi isso, ela disse, a irritação finalmente rompendo a fachada calma dela. Eu venho sentindo isso há meses.
Talvez se você tivesse prestado mais atenção, teria notado. Isso doeu porque havia verdade nisso. Eu estava trabalhando mais horas, aceitando projetos extras para garantir uma promoção. Mas eu tinha feito isso por nós, pelo nosso futuro. Pelo menos era o que eu tinha dito para mim mesmo. Então vamos consertar isso juntos, eu sugeri. Terapia de casal. Noites de encontro. O que for preciso. Só me diga o que você precisa. Ela me olhou com algo parecido com pena. O que eu preciso é que você aceite minha decisão. Eu não estou interessado em consertar nada porque eu não vejo como quebrado. Isso é simplesmente o que eu quero agora. E o que eu quero? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Você é livre para querer o que quiser, ela respondeu friamente. Mas eu não vou fingir ou me forçar a manter uma relação física que eu não desejo mais. A conversa não levou a lugar nenhum, como tentar negociar com uma parede. Na semana seguinte, marquei uma consulta com um terapeuta de casal mesmo assim, esperando que ela pudesse mudar de ideia se um profissional estivesse envolvido. Eu não vou, ela declarou categoricamente quando eu contei a ela. Se você precisa de terapia para processar isso, vá sozinho. Então eu fui. A terapeuta, uma mulher de olhos gentis na casa dos 50, ouviu enquanto eu contava a nossa situação. Sua esposa passou por algum trauma ou mudança significativa de vida recentemente? Ela perguntou. Nada óbvio. Eu respondi. O trabalho dela está estável. Não houve mortes na família. Não há problemas de saúde que eu saiba. Às vezes essas decisões vêm de experiências não processadas ou mudanças psicológicas. Sem ela aqui, eu só posso ajudar você a navegar sua resposta à situação. Foi quando realmente caiu a ficha. Eu estava sozinho tentando consertar o que restava do nosso casamento. Minha esposa já tinha seguido em frente emocionalmente, ficando apenas pelo conforto e conveniência da nossa vida compartilhada. Em casa, as coisas ficavam cada vez mais surreais. Ainda jantávamos juntos, ocasionalmente saíamos com amigos que não tinham ideia da nossa situação, e mantínhamos todas as aparências externas de um casal funcionando. Mas não havia toque, não havia carinho, nem mesmo a intimidade casual de parceiros de longo prazo que se esbarram enquanto passam um pelo outro no corredor. Eu comecei a notar outras coisas também. Ela nunca mais iniciava conversas. As perguntas sobre meu dia eram mecânicas, as respostas às minhas eram mínimas. Ela tinha construído uma vida paralela à minha debaixo do mesmo teto, uma em que eu existia como ruído de fundo, um colega de casa em vez de um marido. Uma noite, quando um amigo comentou o quanto parecíamos um casal perfeito, eu quase explodi em risadas com o absurdo. Perfeito? Éramos fantasmas passando pela vida um do outro, mantendo uma ilusão cuidadosamente construída. Naquela noite, acordado às 2 da manhã, eu encarei algumas verdades dolorosas. Eu estava segurando algo que não existia mais. A mulher dormindo tranquilamente ao meu lado não era a mesma pessoa que um dia me olhou com amor e desejo. Ou talvez ela fosse, e simplesmente os sentimentos dela tinham mudado. Mais importante, eu percebi que estava permitindo que a decisão unilateral dela determinasse meu valor próprio. Cada dia passado esperando por uma mudança que não viria era um dia que eu perdia o respeito por mim mesmo. 3 meses nessa nova realidade, eu observei ela se arrumando para uma saída com as amigas dela. Ela estava aplicando maquiagem com cuidado, algo que não fazia por mim há séculos. Você está bonita, eu disse, testando as águas. Obrigada. Ela respondeu sem nem olhar na minha direção. Essa simples troca cristalizou tudo. Eu tinha me tornado invisível para ela em todos os sentidos que importavam. Enquanto ela saía para a noite dela, eu fiquei sozinho na nossa sala contemplando minhas opções. Eu podia continuar essa meia-vida, me sustentando com migalhas de interação humana básica. Eu podia sair, abandonando a estrutura confortável que tínhamos construído. Ou eu podia encontrar outro caminho. A ideia veio lentamente no começo, menos um plano e mais um instinto de sobrevivência. Se ela podia redirecionar a energia emocional dela para longe de mim enquanto mantinha nossa vida externa, talvez eu pudesse fazer o mesmo. Não por despeito ou vingança, mas como um ato necessário de autopreservação. Na manhã seguinte, acordei antes dela e, pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. Eu ia redirecionar meu tempo, minha atenção e meus recursos, não para reconquistá-la, mas para me recuperar. Meu redirecionamento começou com pequenas mudanças. Eu coloquei o despertador para as 5h30 da manhã, uma hora inteira antes de ela acordar. Aquelas horas silenciosas da manhã rapidamente se tornaram sagradas para mim, um tempo completamente meu. Comecei com 20 minutos de meditação, algo que eu sempre descartei como impraticável na minha agenda cheia. Para minha surpresa, aquele breve período de quietude matinal ajudou a limpar minha mente dos pensamentos constantes sobre meu casamento fracassado. Depois veio o exercício físico, nada dramático, só flexões básicas, abdominais e uma corrida curta pelo bairro. Quando ela saía do quarto, eu já tinha tomado banho, me vestido e começado meu dia com propósito. Você está acordando cedo, ela comentou no terceiro dia, me encontrando tomando café e lendo na mesa da cozinha. Só fazendo algumas mudanças, eu respondi casualmente, sem oferecer mais explicação. Ela não pediu nenhuma. Na segunda semana, eu entrei numa academia perto do escritório. Em vez de correr para casa depois do trabalho para um ambiente cada vez mais desconfortável, eu passava uma hora treinando. O esforço físico virou uma forma de terapia.
Cada repetição parecia empurrar para fora mais um fragmento de ressentimento e autopiedade. Eu também reconectei com amigos antigos que tinha negligenciado durante o casamento. Nada dramático, só almoços casuais e drinks depois do trabalho. Eu tomava cuidado para não mencionar minha situação conjugal. Esses encontros não eram sobre buscar simpatia ou falar mal da minha esposa. Eram sobre reconstruir conexões que não tinham nada a ver com minha identidade de marido. Em casa, eu mantinha a civilidade enquanto me desligava emocionalmente aos poucos. Quando ela falava, eu ouvia educadamente sem ficar pendurado em cada palavra dela. Quando ela estava ocupada com as próprias atividades, eu não orbitava mais ao redor dela, buscando migalhas de atenção. Em vez disso, me mergulhava em livros que sempre quis ler e cursos online que eu tinha adiado antes. Um mês no meu redirecionamento, eu notei as primeiras mudanças físicas no espelho. Os treinos diários tinham começado a remodelar meu corpo, minha postura tinha melhorado, e a tensão constante que tinha dado nós nos meus ombros por meses tinha diminuído. Mas a mudança mais significativa estava nos meus olhos. Eles pareciam focados, vivos de um jeito que não estavam desde a declaração dela. Atualizei meu guarda-roupa em seguida. Nada chamativo ou desesperado, só roupas bem ajustadas que combinavam com meu físico melhorando e projetavam confiança. Quando usei uma camisa nova para jantar com amigos, várias pessoas comentaram como eu estava bem. Minha esposa notou também, embora não tenha dito nada diretamente. Eu a peguei me observando com uma leve franzida de testa enquanto eu me vestia para o trabalho uma manhã, como se tentasse conciliar o homem à frente dela com o que ela tinha dispensado. O redirecionamento se estendeu às minhas finanças também. Sempre mantivemos contas separadas junto com a conta conjunta para despesas da casa. Continuei contribuindo minha parte para as obrigações conjuntas, mas redirecionei meus gastos discricionários. O relógio caro que eu estava guardando para comprar para ela no nosso próximo aniversário, eu investi esse dinheiro em vez disso num workshop de fotografia, uma paixão que eu tinha abandonado anos atrás. Fotografia me levava para fora nos fins de semana, caminhando para capturar paisagens ao amanhecer quando a luz estava perfeita. Essas excursões solo viraram outra forma de meditação. Atrás da câmera, enquadrando cada foto, eu encontrava um estado de fluxo que me permitia esquecer todo o resto. Comecei a postar meu trabalho online, conectando com outros fotógrafos, e construindo um pequeno público que apreciava meu olho para a composição. Aonde você tem ido tão cedo nos sábados? Ela perguntou depois de várias semanas da minha nova rotina. Tirando fotografias, eu respondi simplesmente, desde quando você gosta de fotografia? Eu sempre gostei. Só não tinha tempo de perseguir isso até agora. A expressão dela sugeria que ela queria perguntar mais, mas não conseguia exatamente descobrir como, ou talvez não quisesse mostrar muito interesse na minha vida depois de ter se afastado tão deliberadamente dela. No trabalho, meu foco renovado deu dividendos. Eu abordava projetos com clareza e confiança que não estavam presentes durante os meses de angústia conjugal. Meu chefe notou a mudança. O que quer que você esteja fazendo, continue assim, ele disse depois que eu apresentei com sucesso uma nova estratégia para um cliente. Você está pegando fogo ultimamente. O elogio significou mais do que deveria. Depois de meses me sentindo indesejado em casa, o reconhecimento profissional preencheu um pouco do vazio, não completamente, mas o suficiente para continuar em frente. Quando o terceiro mês do meu redirecionamento se aproximava, eu percebi que estava dormindo melhor, parecendo melhor e performando melhor em quase todos os aspectos da minha vida, exceto meu casamento, que continuava sendo uma casca de interações formais e existências paralelas. A ironia não me escapou. Ao retirar o afeto dela, minha esposa tinha inadvertidamente me empurrado para me tornar uma versão mais forte de mim mesmo. Uma noite enquanto eu me preparava para sair para um encontro de fotografia, ela fez uma pergunta inesperada. Você está vendo outra pessoa? Eu parei na porta, bolsa da câmera no ombro. Não, eu respondi com verdade. Por que você perguntaria isso? Você mudou, ela disse, a voz carregando uma nota que eu não conseguia identificar exatamente. Você quase nunca está mais em casa. A hipocrisia da preocupação dela quase me fez rir. Eu estou só redirecionando meu tempo e energia para coisas que me realizam. Eu respondi, usando a própria abordagem clínica dela. Não é isso que você tem feito? Ela não teve resposta para isso, e eu saí sem esperar uma. Enquanto dirigia para encontrar meus novos amigos de fotografia, eu percebi que algo fundamental tinha mudado. Pela primeira vez desde a declaração dela, eu não estava desesperadamente esperando que ela mudasse de ideia. Eu estava ocupado demais criando uma vida que não girava mais em torno da aprovação ou do afeto dela. Meses no meu redirecionamento, as mudanças não eram mais visíveis só para mim. Elas eram aparentes para todo mundo. Meu chefe me chamou no escritório numa quarta-feira de manhã com uma notícia que um dia teria sido o destaque do meu ano. Estamos promovendo você para gerente sênior, ele anunciou. Seu desempenho nesses últimos meses tem sido exemplar. O que quer que você esteja fazendo na sua vida pessoal, está funcionando profissionalmente. Eu agradeci sinceramente, sabendo que meu sucesso recente vinha de canalizar toda a minha energia para o trabalho em vez de desperdiçá-la numa situação sem esperança em casa. O aumento substancial que veio com a promoção apresentou novas possibilidades que eu não tinha considerado antes. Naquela noite, quando compartilhei a notícia com minha esposa no jantar, a reação dela foi intrigante. Que ótimo, ela disse, então hesitou. Então isso vai significar ainda mais horas? Possivelmente. Eu respondi, estudando o rosto dela. Isso importa?
Ela mexeu a comida no prato. Claro que importa. A gente mal se vê como está. A ironia era gritante. Eu não pensei que isso te incomodasse, considerando nosso arranjo. Nosso arranjo não significa que eu quero morar com um completo estranho, ela rebateu. Eu coloquei o garfo com cuidado na mesa. Interessante. Eu venho morando com uma estranha desde que você decidiu mudar unilateralmente nosso casamento. Agora que eu estou me adaptando a isso de repente é um problema. Ela não teve resposta, e terminamos o jantar em silêncio. Mais tarde, transferi metade do bônus da promoção para nossa conta conjunta para despesas da casa e investi o resto num portfólio que meu novo consultor financeiro tinha recomendado. Meu dinheiro agora estava trabalhando pelo meu futuro. Um futuro que eu estava cada vez mais imaginando sem ela. Minha transformação física continuou também. O gerente da academia se aproximou de mim depois de uma sessão particularmente intensa. Você já pensou em competir? Ele perguntou. Eu ri, achando que era brincadeira, mas ele estava falando sério. Tem uma competição amadora de fitness vindo aí. Nada grande, mas caras que treinam metade do tempo que você treina estão se inscrevendo. Você tem a disciplina e o físico para isso. 6 meses atrás, eu teria descartado a ideia imediatamente. Agora eu me peguei pedindo detalhes e me inscrevendo no mesmo dia. A competição deu aos meus treinos um novo propósito, metas específicas além de apenas escapar da minha situação em casa. Meu parceiro de treino, um cara divorciado chamado Alex, virou uma espécie de confidente. Depois de semanas treinando juntos, eu finalmente compartilhei uma versão suavizada da minha situação. Então ela simplesmente optou por sair dessa parte do seu casamento? Ele perguntou, incrédulo. Mais ou menos. E você ainda está lá por quê? Era uma pergunta justa, uma que eu vinha evitando. Inércia, acho, e esperava que as coisas pudessem mudar. Embora isso esteja desaparecendo rápido. Alex balançou a cabeça. Cara, a vida é curta demais. Minha ex e eu brigávamos pra caramba, mas pelo menos nós dois nos importávamos o suficiente para brigar. O que você está descrevendo não é um casamento, é uma situação de colega de casa com passos extras. A franqueza dele era refrescante. A maioria das pessoas oferecia clichês sobre superar fases difíceis, sem entender que meu casamento não tinha batido numa fase difícil. Ele tinha se transformado fundamentalmente em algo completamente diferente. Meu hobby de fotografia evoluiu para algo mais substancial. Um dono de galeria local viu meu trabalho online e me convidou para contribuir com uma exposição em grupo. Ver minhas fotografias impressas profissionalmente expostas foi surreal, um lembrete tangível de quanto tinha mudado em poucos meses. Eu convidei vários amigos para a noite de abertura, deliberadamente não mencionando para minha esposa. Então eu fiquei surpreso quando ela apareceu, parecendo um pouco deslocada entre a multidão artística. Essas são realmente boas, ela disse, parada na frente de uma das minhas paisagens de nascer do sol. Eu não tinha ideia de que você era tão talentoso. Tem muita coisa sobre mim que você não sabe mais, eu respondi, sem ser cruel. Ou talvez nunca soube. Uma mulher da galeria se aproximou de nós. Seu marido tem um olhar excepcional, ela disse para minha esposa. Já vendemos 3 das peças dele hoje à noite. Os olhos da minha esposa se arregalaram ligeiramente. Que maravilha, ela conseguiu dizer, embora a expressão dela sugerisse confusão mais do que orgulho. Mais tarde, enquanto dirigíamos para casa em carros separados, eu tinha vindo direto do trabalho, refleti sobre a aparição dela na galeria. Era interesse genuíno na minha nova paixão, ou mera surpresa de que eu tinha desenvolvido uma vida que não girava em torno dela? Em casa, nossas interações tinham evoluído para algo parecido com desapego cordial. Funcionávamos eficientemente como colegas de casa, dividindo tarefas, coordenando agendas quando necessário, mantendo a propriedade que compartilhávamos. Mas a conexão emocional que faz um casamento estava perdida, e eu não estava mais lamentando sua ausência tão intensamente. A competição de fitness chegou, e para minha surpresa, eu fiquei em terceiro na minha categoria. Ficar naquele pequeno pódio com uma medalha parecia estranhamente validante. Não porque eu precisava de aprovação externa, mas porque marcava o quanto eu tinha ido longe do homem devastado que tinha ficado sem palavras na nossa sala meses atrás. Várias mulheres se aproximaram de mim depois do evento, algumas obviamente flertando. Eu fui educado, mas distante, não pronto para complicar mais minha vida. Ainda assim, a atenção delas me lembrou de algo que eu quase tinha esquecido. Eu era desejável, digno de afeto, capaz de atrair interesse genuíno. Naquela noite, enquanto colocava minha medalha numa gaveta, minha esposa passou pela porta do quarto. Parabéns, ela disse, demorando-se na entrada. Eu vi as fotos que seu amigo postou online. Obrigado, eu respondi, fechando a gaveta. Ela hesitou, então perguntou, você está feliz? Com todas essas mudanças. Eu considerei a pergunta cuidadosamente. Estou mais feliz do que estava quando tentava entender por que minha esposa de repente decidiu que eu não valia mais a pena tocar. Então sim, relativamente falando, eu estou feliz. Ela se encolheu ligeiramente com minha franqueza. Isso não é justo. Nada disso tem sido justo, eu rebati. Mas a gente trabalha com o que tem. Você se redirecionou para longe de mim. Eu estou me redirecionando para uma versão melhor de mim mesmo. Enquanto ela se afastava sem mais comentários, eu percebi que estávamos se aproximando de uma encruzilhada.
Meu redirecionamento tinha se tornado mais do que um mecanismo de enfrentamento. Era um novo caminho completo, um que poderia acabar me levando completamente para longe dela. O momento pivotal veio durante um retiro da empresa 6 meses no meu redirecionamento. Meu time tinha se reunido num resort à beira de um lago para um fim de semana de planejamento estratégico e integração de equipe. Depois de um dia produtivo de reuniões, relaxamos ao redor de uma fogueira, compartilhando histórias e drinks sob as estrelas. Minha colega Sarah, que tinha entrado no departamento de marketing 3 meses antes, sentou ao meu lado. Sabe, quando eu comecei, todo mundo me disse como eu era sortuda de trabalhar com você, ela disse, a voz baixa o suficiente para só eu ouvir. Sério? Por quê? Eu perguntei, genuinamente curioso. Eles disseram que você tinha transformado completamente o desempenho do departamento. Mas também mencionaram quanto você tinha mudado pessoalmente nos últimos meses. Ela hesitou, então acrescentou. Eles disseram que você costumava ser retraído, quase triste. Isso não combina com a pessoa que eu conheci. Eu olhei para as chamas, considerando como responder. Digamos que eu passei por alguns desafios pessoais e decidi focar no que eu podia controlar em vez do que eu não podia. Ela sentiu pensativa. Bem, o que quer que você tenha feito, funcionou. Você parece completamente no seu elemento agora. Enquanto nossa conversa continuava pela noite, eu me peguei relaxando de um jeito que não relaxava com ninguém há muito tempo. Sarah era inteligente e perspicaz, com um senso de humor afiado que me pegava desprevenido repetidamente. Descobrimos interesses compartilhados em fotografia e trilhas, e ela pareceu genuinamente impressionada quando mostrei alguns dos meus trabalhos recentes no celular. Você tem um talento de verdade, ela disse, se inclinando mais perto para passar pelas fotos. Essas deveriam ser publicadas. O calor do ombro dela contra o meu enviou um choque inesperado pelo meu corpo, um lembrete forte de quanto tempo tinha passado desde que eu tinha experimentado até mesmo contato físico casual. Eu me afastei cuidadosamente, desconfortável com minha reação. Mais tarde, enquanto o grupo se dispersava para as cabanas, Sarah caminhou ao meu lado no caminho. Alguns de nós estão planejando uma trilha ao nascer do sol amanhã antes das reuniões começarem, ela mencionou. Você deveria vir. Iluminação perfeita para aquelas fotos de paisagem que você ama. Eu concordei, e na manhã seguinte me vi no topo de uma crista com Sarah e 2 outros colegas enquanto o sol pintava o céu em laranjas e rosas brilhantes. Eu tirei dezenas de fotografias, mas descobri minha lente sendo repetidamente atraída pelo perfil de Sarah contra o fundo dramático. Quando voltei para casa no domingo à noite, minha esposa estava na cozinha preparando o jantar, algo que ela não fazia por nós há meses. Como foi o retiro? Ela perguntou, o tom dela incomumente atento. Produtivo, eu respondi, colocando minha bolsa no chão. Finalizamos o plano estratégico para o próximo trimestre. Ela assentiu, então perguntou, eu vi algumas das fotos que você postou. Lugar lindo. Foi, eu concordei, me perguntando sobre o interesse repentino dela. Aquela mulher em algumas das fotos, ela está no seu time? A pergunta me pegou desprevenido, eu não tinha percebido que Sarah aparecia proeminentemente nos meus posts. Essa é Sarah, nossa nova especialista em marketing, eu respondi neutro. Ela é muito bonita, minha esposa observou, os olhos estudando o meu rosto. Eu não tinha realmente notado, eu menti, me sentindo estranhamente na defensiva, sério, a descrença dela era evidente. Você tirou cerca de uma dúzia de fotos com ela nelas. Eu escolhi minhas próximas palavras com cuidado. Ela aconteceu de estar no enquadramento durante nossas atividades em grupo. Por que você está perguntando sobre isso? Ela voltou para o fogão, só curiosa sobre seus colegas, só isso. Mas havia algo no tom dela que sugeria mais, talvez preocupação ou até ciúme, emoções que pareciam inconsistentes com alguém que tinha deliberadamente criado distância emocional entre nós. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis na dinâmica da nossa casa. Minha esposa começou a fazer mais perguntas sobre meu dia, preparar refeições ocasionalmente, até sugerir que assistíssemos a um filme juntos numa sexta-feira à noite. A atenção poderia ter me empolgado meses atrás, mas agora só me confundia. Enquanto isso, no trabalho, minha colaboração com Sarah se intensificou enquanto liderávamos uma grande campanha juntos. A criatividade dela complementava perfeitamente minha abordagem estratégica, e nosso projeto rapidamente ganhou tração com os clientes. Frequentemente trabalhávamos até tarde, nosso rapport profissional evoluindo para amizade enquanto compartilhávamos jantares de delivery e histórias pessoais durante os intervalos. Eu tomava cuidado para manter limites apropriados, mas não podia negar que gostava da companhia dela. A facilidade das nossas interações, o interesse genuíno que ela mostrava nos meus pensamentos e ideias, o simples prazer de ser visto e ouvido por alguém que valorizava minha presença. Uma noite, enquanto terminávamos o trabalho bem depois que todo mundo já tinha ido embora, Sarah me olhou intensamente. Posso te perguntar algo pessoal? Ela pediu. Eu assenti, embora uma apreensão tenha passado por mim. Você está feliz? Na sua vida fora do trabalho, quero dizer. A franqueza da pergunta me assustou. Isso é complicado. Eu respondi honestamente. Eu notei que você nunca menciona sua vida em casa, ela continuou. Você fala da sua fotografia, do seu treino físico, dos seus investimentos financeiros, mas nunca dos seus relacionamentos pessoais. Eu hesitei, então decidi por uma verdade parcial. Meu casamento tem sido desafiador recentemente. Nós estamos essencialmente vivendo vidas separadas debaixo do mesmo teto.
A expressão de Sarah mostrou preocupação genuína sem pena, uma distinção que eu apreciei. Eu sinto muito, ela disse simplesmente. Você merece coisa melhor. Essas 4 palavras me acertaram com uma força inesperada. Você merece coisa melhor. Não casamentos são difíceis. Ou você tentou terapia? Apenas um reconhecimento simples de que a situação que eu descrevi era inadequada para alguém que ela valorizava. No caminho para casa, as palavras dela ecoaram na minha mente. Eu merecia coisa melhor? Eu tinha passado tanto tempo tentando entender o afastamento da minha esposa, depois me adaptando a isso, que eu nunca tinha questionado completamente se eu deveria aceitar isso de todo. Quando cheguei em casa, minha esposa estava esperando acordada, algo que ela não fazia há séculos. Você está trabalhando até tarde bastante. Ela comentou enquanto eu colocava as chaves na mesa. Grande campanha, eu expliquei. Está indo bem. Com Sarah, ela perguntou, o tom cuidadosamente neutro. Eu olhei diretamente para ela. Sim, Sarah é a líder criativa. Por que você continua perguntando sobre ela? Minha esposa hesitou, então disse o que eu suspeitava que vinha se construindo há semanas. Porque ela olha para você do jeito que eu costumava olhar, e você parece mais feliz nessas fotos com ela do que tem parecido aqui em meses. A observação ficou pairando entre nós, nem acusação nem confissão, mas algo mais complicado, reconhecimento de uma realidade mudando que ainda não tínhamos nomeado. A gente precisa conversar, eu disse depois de um momento de silêncio pesado. Conversar de verdade, não as conversas superficiais que temos tido por meses. Minha esposa assentiu lentamente, e fomos para a sala, o mesmo espaço onde ela tinha declarado o fim da nossa relação íntima que parecia uma vida inteira atrás. Agora sentávamos frente a frente, estranhos que dividiam pagamentos de hipoteca e listas de compras, mas pouco mais. Você está tendo um caso? Ela perguntou diretamente, a voz calma mais tensa. Não, eu respondi honestamente. Eu nunca traí nossos votos de casamento. Mas você está pensando nisso, ela pressionou. Eu considerei desviar, mas escolhi a verdade em vez disso. Eu estou pensando em muitas coisas. Sobre o que significa casamento quando uma pessoa muda unilateralmente os termos. Sobre se companhia sem intimidade ou conexão emocional é suficiente para uma vida inteira. Sobre se eu estou vivendo autenticamente ou só seguindo os movimentos. Ela olhou para as mãos. Então você está me punindo transformando toda a sua vida e flertando com sua colega de trabalho. A acusação acendeu algo em mim, não raiva, mas clareza. Isso não é sobre punição. Nunca foi. Isso é sobre sobrevivência. Quando você me disse não hoje à noite nem nenhuma noite, você não rejeitou só a intimidade física. Você me rejeitou como parceiro digno do seu desejo e afeto. Isso não é justo, ela protestou. Eu nunca parei de me importar com você. Importar-se não é o mesmo que amar, eu respondi. Você decidiu manter as partes confortáveis do nosso casamento enquanto descartava o resto. E por meses, eu tentei entender, me adaptar, encontrar um caminho adiante que respeitasse sua decisão enquanto preservava minha sanidade. Eu parei, reunindo meus pensamentos. Minha transformação não era sobre te deixar com ciúmes ou atrair outras pessoas. Era sobre recuperar partes de mim que eu tinha negligenciado, partes que estavam murchando na sombra da sua rejeição. Ela ficou quieta por um longo momento. Eu não pensei que isso fosse te afetar tanto, ela finalmente admitiu. Eu pensei que a gente poderia continuar todo o resto normalmente. A admissão me chocou com sua crueldade casual. Como você pôde acreditar nisso? Casamento não é um buffet onde você seleciona quais partes quer e descarta o resto. As pessoas mudam, ela disse na defensiva. Sentimentos mudam. Eu fui honesta com você em vez de fingir. Sim. Depois daquela conversa pesada na sala, o silêncio entre nós durou dias. Não era mais o silêncio confortável de quem se acostumou à distância, era o silêncio de quem sabe que o fim está chegando, mas ainda não tem coragem de pronunciar as palavras. Eu continuei meu caminho. A promoção se consolidou, o treinamento para competições virou rotina, a fotografia ganhou mais espaço, cheguei a ter minha primeira exposição solo numa galeria pequena, mais respeitada. Sarah e eu continuamos trabalhando juntos, a amizade crescendo naturalmente, sem pressa nem forçar nada. Ela sabia da minha situação, nunca pressionou, apenas estava lá, presente, interessada, viva. Isso bastava por enquanto. 3 meses depois daquela noite de conversa, eu sentei com minha esposa na mesma sala, dessa vez com papéis sobre a mesa, em proposta de divisão de bens, avaliação da casa, sugestão de mediação para o divórcio. Nada agressivo, nada dramático. Apenas prático. Eu não consigo mais viver assim, eu disse, com a voz calma que demorei meses para conquistar. E você também não merece viver com alguém que já seguiu em frente emocionalmente. A gente tentou consertar, tentou entender, tentou adaptar. Não deu. É hora de cada um seguir seu caminho. Ela chorou. Não de raiva, não de desespero, chorou de um jeito quieto, quase aliviado, como quem finalmente solta um peso que carregava há muito tempo. Eu achei que a gente podia continuar, o que era suficiente assim, ela murmurou. Mas você está certo. Não é. Não houve gritaria, não houve acusações finais. Só uma tristeza madura, de 2 pessoas que um dia se amaram muito e agora reconheciam que aquele amor tinha se transformado em outra coisa, algo que não cabia mais no mesmo espaço. Dividimos os bens de forma justa.
Ela ficou com a casa, apagou minha parte, eu comprei um apartamento menor, mais perto do centro, com uma varanda boa para fotografar o nascer do sol. Mantivemos uma relação civilizada, em mensagens curtas sobre questões práticas, feliz aniversário anual, e nada além disso. Com o tempo, até isso rareou, e tudo bem. 6 meses depois do divórcio assinado, Sarah e eu fomos juntos a uma trilha ao amanhecer, só nós dois dessa vez. Quando o sol subiu e eu tirei a primeira foto dela contra a luz dourada, ela virou para mim e disse, sorrindo: "Você já percebeu que a gente nunca fala sobre o passado?" "Percebi", respondi. "E gosto disso." Ela riu, aquele riso leve que sempre me pegava desprevenido. "Então vamos continuar assim?" "Vamos." Não foi um Felizes para Sempre de conto de fadas. Foi um começo real, em dois adultos que escolheram se ver, se ouvir, se respeitar. Sem promessas grandiosas, sem tentar apagar o que veio antes, apenas a decisão consciente de construir algo novo. Quanto à minha ex-esposa, soube por amigos em comum que ela está bem. Viajou sozinha pela primeira vez na vida, adotou um cachorro, começou terapia sozinha, como sempre quis. Parece que, no fim das contas, a decisão dela de encerrar a intimidade não era só sobre mim, era sobre ela descobrir quem era fora do papel de esposa. Espero que ela tenha encontrado paz nisso. Eu estou mais inteiro do que nunca. Durmo bem, acordo cedo, fotografo, treino, trabalho, amo. Não porque venci a rejeição, mas porque aprendi que o maior ato de amor próprio é não se contentar com migalhas quando se pode ter um prato cheio. E, pela primeira vez em muito tempo, quando alguém me pergunta se estou feliz, a resposta é simples, direta e verdadeira. Sim. Estou.